Doutor Eduardo Camargo, boa noite, bem-vindo à Prime Rádio Web, bem-vindo ao programa Opinião. Eu estava acompanhando atentamente as suas explicações a respeito dos últimos acontecimentos envolvendo essa questão de acusação por parte de uma mulher. É bem verdade que a história nos mostra, aliás, não só a história, o cotidiano também nos mostra uma série de imbecis que provocam atrocidades contra suas esposas. Tivemos aí um último caso, o tal do DJ Ives, não é, que foi filmado espancando a mulher. Só que o justo pagar pelo pecador, apesar de ser uma máxima que já está na boca do povo há séculos, o ônus da prova cabe a quem acusa. Uma lei, conforme o senhor disse, que é inconstitucional. Para que as instâncias judiciárias que nós temos existem? Estão militando? Estão fazendo o corpo mole? Então, partindo do princípio de que o ônus da prova cabe a quem acusa, devemos compreender que para a mulher, não. E, principalmente, se ela acusar, se derramar uma lágrima na frente de uma autoridade policial, sobretudo na frente de um juiz, este homem, conforme o senhor já adiantou, ele está condenado antes mesmo de ser indiciado, de um processo ser instaurado, antes dele virar réu, de ser julgado, de possibilidade de apelação, ele já está sumariamente condenado, inclusive pela opinião pública, porque nós vemos aí que a imprensa só dá vazão na sua militância também pró-feminismo e outras causas de igual interesse, quando repito, é um absurdo qualquer tipo de agressão, principalmente por parte de um homem cuja força física tende a ser maior do que a de uma mulher em geral. Agressão verbal já é um absurdo, agressão física não se justifica em hipótese alguma. Mas quando é o contrário, nem se dá bola. Isso não é noticiado. Inclusive, nós entrevistamos a Kathleen Brandon, da página Elas por Eles, onde ela disse que o número de casos onde o agredido está de frente à autoridade policial e ele é praticamente forçado pelos investigadores, pelas pessoas na delegacia, geralmente em primeiro lugar onde se faz a denúncia, a não prosseguir com a denúncia, porque não irá prosperar, fora a chacota. No caso de comprovação de uma situação como essa, o que é que a lei, se é que ela ainda permite alguma coisa em termos de defesa para um homem nessa situação? Ele foi agredido pela mulher, ele vai até uma autoridade policial para proceder com uma denúncia, e lá ele é chacoteado e ele é desencorajado a prosseguir, inclusive com a afirmação, segundo a Kathleen, olha, não prospere com isso, não vá adiante, porque você, inclusive, vai levar a pior. Se o senhor flagra uma situação como essa, como comprovar? Quais os meios legais para buscar uma reparação? Então, essa é uma situação, né, que quando eu exerço a minha profissão, quando eu advogo para os homens, é um dos empecilhos que eu sofro, mas, porém, um dos meus êxitos é fazer que isso seja punido. Porém, a questão são dois pesos e duas medidas. Quando o homem vai numa delegacia, existe o Código Penal. O Código Penal, ele lá prevê questão de agressão, lesão corporal e tudo mais. O Código Penal ele foi feito para as pessoas normais. Porém, existem leis que diferenciam as pessoas. Quem são as pessoas normais hoje no mundo? É só os homens, as mulheres não. As mulheres idosas e deficientes, eles têm uma lei própria. Então, quer dizer, pessoas normais só são os homens. Então, já começa nessa situação. Quando o judiciário, hoje, na polícia civil, quando você tenta registrar um boletim de ocorrência, eles dão risada na cara, porque assim, hoje em dia, existe uma pressão das feministas que você não pode se dirigir contra elas de qualquer forma. Você tem que aceitar. Se ela dizer que você é um bandido, você tem que aceitar. Se você dizer que ela agrediu, você tem que aceitar. Então, criou-se essa cultura de que homens são marginais e mulheres são seres inocentes e anjos puros. O que acontece? Quando se chega, o delegado não quer, os policiais não querem, eles desestimulam isso a não acontecer. Eles mesmos falam, isso aí não vai dar em nada. Porque a punição para uma lesão, uma agressão contra um homem é muito pequena. Agora, um projeto de lei que já foi aprovado pela Câmara, já passou pelo Senado e vai ser sancionado, onde coloca a Lei Maria da Penha, com essa questão de violência psicológica, onde trata mulheres praticamente como crianças de 5 anos, porque elas choram, elas são tristes. Ela vai expandir isso, não só numa relação doméstica, agora em todo lugar. Nunca mais você vai poder se indispor com a mulher. E, ao mesmo tempo, está vindo uma corrente, já faz alguns anos, que está querendo descriminalizar a difamação e a injúria. Ou seja, eu dei um exemplo,
Se uma mulher na rua chega para você e fala assim uma palavra, né? Eu não vou falar um palavrão, mas fala seu bobo. E você fala para ela, você que é uma boba, você vai preso. Ela não acontece nada. Essas leis estão sendo uma demonstração de força das mulheres, que elas querem aterrorizar a vida dos homens com uma demonstração de poder. O que acontece? Você falou ali no início, que existe muita violência contra a mulher. Existe. Porém, o Brasil não é um país violento para a mulher. Isso é uma grande mentira. O ano mais violento que teve no Brasil foi 2019, que teve uma média de 65 mil homicídios por morte violenta. Feminicídios, 1.450. Então, quer dizer, é mínimo. E nesse número, ainda tem alguns estados que somam, para chegar nesse 1.450, suicídio e desaparecimento de mulher, que está dentro desse número de 1.450. Isso daí só vem diminuindo. Aqui no Paraná, onde eu moro, em 2019, teve 1.700 homicídios e 89 feminicídios. Mas se você pega o noticiário, só é feminicídio. Se você pega, teve 2019 também, teve mais de 500 mil denúncias de violência doméstica e 66 mil de estupros. O governo não divulga o número de condenações, porque isso vai colocar toda essa ideia, essa cultura de que mulher sofre violência, vai água abaixo. Existem alguns estudos que falam, foi 15 mil condenações, no máximo. Já imaginou de 566 mil denúncias, 15 mil condenações. O resto é tudo, não provou que era mentira ou não conseguiu provar. Você pega, assim, casos emblemáticos, igual da Nájila e do Neymar, onde ficou escrachado que era uma mentira. Ela mesma filmou a mentira dela. O delegado indiciou ela por denunciação caluniosa, o promotor aceitou a denúncia e a juíza foi lá e arquivou, dizendo assim, mulheres... Mas nesse caso específico, doutor, me perdoe por ter cortado o seu raciocínio. Nesse caso específico envolvendo o atleta Neymar, o senhor acha que pesou o fato da fama dele, o grande poderio financeiro para bancar aí excelentes advogados, sem nenhum demérito, obviamente, a nenhum outro, a questão do apelo midiático dele, o senhor acha que interferiu nisso? Ou não, ou a acusação, o objeto de acusação não se sustentava. Eu pergunto porque se fosse no lugar do Neymar um desconhecido qualquer, nas mesmas peculiaridades onde a suposta vítima, né, a pseudo-vítima no caso, ela forjou isso. Será que outras pessoas que não têm a fama, o apelo midiático desse jogador, embora cada caso seja um caso, conseguiria uma reviravolta a seu favor numa situação como essa? Olha, é assim, hoje o que o Neymar passou, milhares de homens passam. Existem milhares de homens presos injustamente. Imaginou qualquer pessoa passar dentro de uma cadeia um dia. O que aconteceu com o Neymar que eu vi? Quem salvou o Neymar foi a Nájila, sem querer. Porque ela filmou o absurdo. Se ela não tivesse filmado, a palavra dela teria força de prova e ele teria se prejudicado muito mais. Não sei se seria preso, porém, com certeza uma condenação. E a mídia, a sociedade, ia cair matando em cima dele. Então, ela salvou ele sem querer. Né? Hoje, assim, eu trabalho em muitos casos assim, onde existe uma simples relação sexual. Acabou. Se você teve uma relação sexual com uma mulher e ela sair dali dizendo que você foi estuprou, você está condenado. Isso é um absurdo que vem acontecendo. Hoje corremos o risco, inclusive, de se o seu desempenho não for o que ela esperava, ou se você a decepcionar por qualquer coisa, não ligou no dia seguinte e ela te denunciar por estupro, você já está condenado. Uhum. Aquele caso da Mariana Ferrer, dentro do processo, fala uma situação assim de que ele, ali no meio quando eles se encontraram, ele rejeitou ela, até por uma questão ali de que ela estava com odores indesejáveis no dia, e isso afetou muito ela. Ela saiu e acusou. Qualquer mulher que sai, e o marido descobre, alguns casos que eu já trabalhei, saiu, se arrependeu, acusa de estupro. Saiu e, o marido descobriu, não, eu não queria, mas ele me estuprou. Então, quer dizer, hoje isso daí virou uma válvula de escape, e principalmente é o apoio dado pela sociedade. Nesses dados que eu passei a respeito da violência contra a mulher, o Brasil é o 5º país mais violento do mundo para as mulheres, mas até por uma questão de população e tudo mais. Porém, é o mais violento para os homens. A questão de feminicídio, foi 1.432. Nesse ano mesmo foi mais ou menos uns 6, 7 mil homicídios de homens em casa. Como não existe o crime de masculinicídio,
não se qualifica quem matou, mas eu não tenho dúvida que mulher mata muito mais seus companheiros que as mulheres matam os homens. A própria sociedade, em geral, ela pune o homem por qualquer ato de violência. Ninguém deixa. Não existe violência doméstica, não é punida. Só existe aquele dado, assim, que, quando eu jogo esses dados, assim, para as feministas, geralmente, de que eu comprovo, isso daqui não é eu que estou falando, é atos da violência divulgado pelo governo. Elas sempre são dois argumentos. Mas você não sabia que tem um monte de mulher que não denuncia porque tem medo? O pessoal fala assim, tá, mas se ela não denunciou, como é que você sabe que existe isso aí? Foi a mãe de Ná que te contou? Né? Como é que você tem noção? Ou se baseia, assim, pela história da vizinha, da tia, mas isso não é o que comprova a violência. Mas o que é a ideia? A violência contra a mulher é 5% do que falam por aí. Porém, o que acontece? Existem dois tipos de feministas, esse tipo de pessoa. As ignorantes e as mau caráter. As ignorantes, elas vão na onda das feministas, que se parece que as mulheres estão sendo extirpadas. Você fala assim, tá, mas você sabia que só tem 1.432 feminicídios? Elas falam assim, será? Eu acho que é mais, hein? Eu já falo, você não é feminista, você simplesmente está sendo levado pelo que os outros pensam. Já tem a feminista que é mau caráter, que é aquela que sabe que é uma mentira, mas ela não vai dizer que não. E o que acontece? Eles inflam esse número de violência, parece que as mulheres estão morrendo, elas ganham pouco, nossa, é um absurdo, o machismo, elas inflam esse número de feministas. Daí vai uma deputada lá, um deputado, um senador, quer se eleger. Ela fala, como é que eu vou me eleger? Eu já sei, lá naquela pauta feminista tem bastante voto, porque tem um monte de gente que acha. Ela vai e prega a pauta feminista, que vai fazer lei, que não sei o quê, vai e se elege. Começa a receber lá um salário de 32 mil lá dentro da Câmara dos Deputados, daí mais 120 mil de verba de gabinete, daí tá nadando dinheiro, tá tudo certo, prestígio e tudo mais. Daí agora ela fala, agora tem que devolver, porque lá o pessoal que me pagou. E começa a aprovar a lei de revogação de lei de alienação parental, que foi proposto, lei Maria da Penha, todos esses absurdos. Se tornou um ciclo vicioso. Graças a Deus, né? Hoje, existem as feministas, mas isso é um número pequeno. A maioria são de mulheres honestas, que a gente estão do nosso lado na luta aí da vida. Mas as feministas hoje as mulheres representam 51% da população brasileira. O nicho de voto, de dinheiro. E nos últimos 20 anos, as feministas mudaram a forma das pessoas pensar. E por isso que elas estão conseguindo tudo isso hoje. Se você pega assim, se só fala a palavra mulher, você já associa, nossa, tem que ser protegida, elas são anjos, né? Elas estão sofrendo violência, elas ganham menos. Mulher não ganha menos que homem, isso é uma grande mentira. Fala que a mulher conquistou o direito ao voto, a mulher não conquistou o direito ao voto. Então, assim, a gente está vivendo nessa mentira, e muita gente está acreditando, e elas estão lucrando cada vez mais. Tanto é que chegou o ponto que está hoje, que assim, você está jogando homem na cadeia, simplesmente jogando. Deixa lá, né, que a gente tem que, as mulheres podem tudo, agora a gente não pode ir contra a mulher. Teve um caso que eu trabalhei, onde o homem foi agredido pela mulher, saiu de casa e chamou a polícia. A polícia foi lá com ele na casa para averiguar a situação, a mulher falou, não, mas foi ele que bateu, ele foi preso, a mulher foi em casa. Então, quer dizer, virou uma baderna. Hoje parece que ninguém está percebendo isso daí, mas a gente está vivendo um mundo de injustiça. E o que eu vejo, isso daí, uma hora a corda vai estourar. Ou a gente transforma isso numa forma mais justa, ou as coisas vão se complicar daqui a um tempo.